Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez, manifestar a alegria de chegar até você, levando a nossa singela mensagem dos evangelhos diários. Nosso desejo sempre é de ajudá-lo a fazer um caminho itinerário de fortalecimento da espiritualidade, da vida de fé e, obviamente, também essa conexão sua, da sua família com o nosso santuário Santo Antônio. Nós estamos na terceira semana do Advento, continuando então hoje, quinta-feira, dia 21 de dezembro. A gente já pode dizer, estamos às portas do nascimento de Jesus, do Santo Natal. Para que bem possamos celebrar, nós vamos então rezar e meditar neste dia com o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos de 39 até 45. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Veja, esse evangelho a gente ouve muitas vezes no decorrer do ano. Mas agora, obviamente, num contexto diferente de preparação para o Santo Natal. Duas mulheres grávidas se encontram. Temos aí a jovem Maria, que se dirige apressadamente para visitar e auxiliar, obviamente, a Isabel, a sua prima, de idade avançada. O caminho percorrido por Maria é muito interessante a gente fazer essas conexões. É o mesmo caminho percorrido pela Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, quando Davi resolve introduzir a Arca no Templo de Jerusalém. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque a Arca é símbolo da presença de Deus. Assim, Maria é a Arca da Nova Aliança, que carrega em seu seio o Filho de Deus. O encontro dessas duas mulheres provoca grande alegria, diz o Evangelho, contagiando até os frutos que carregam em seu ventre. Isabel exulta e proclama Maria bendita entre as mulheres. É a alegria do encontro de mulheres benditas que se ajudam e partilham felicidades e ajudam a mútua. Todo aquele que se deixa engravidar pelo Espírito de Deus, sempre vai caminhar de coração alegre, de ânimo aberto, mesmo quando os caminhos eles não se mostram muito favoráveis. Esse encontro de Maria e Isabel, a mãe de Jesus e a mãe de João, creio que é ocasião para um único cântico de louvor e de ação de graças a Deus pela sua presença salvífica no meio das pessoas. Agora, cabe para a gente abrir os corações à iniciativa fecunda do Espírito, a gente corresponder ao dom de Deus, de nós sermos capazes de dar graças a Ele. O tempo de Natal é esse tempo de alegria, porque Deus se faz nosso companheiro ao dar-nos o seu Filho, e porque nos tornamos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. É muito interessante, curioso, que em certo sentido até pode, quem sabe, nos chocar um pouquinho, que nós festejemos o nascimento de Jesus celebrando a Eucaristia, memorial da sua paixão e morte. E todavia é uma prática corretíssima, porque é o dom da morte de Cristo, o mistério da sua morte, da sua ressurreição, que nos dá o sentido do seu nascimento. E é também graças à sua morte e ressurreição que nós podemos celebrar plenamente o seu nascimento. Então é na Eucaristia que nós podemos compreender plenamente o Antigo e o Novo Testamento. E, portanto, compreendermos o sentido da vida terrena de Jesus, do seu nascimento,
dos acontecimentos que o precederam. A visitação, então, alcança significado pleno na Eucaristia, porque contemplando o menino do presépio, nós vamos contemplar o amor de Deus que se dá a cada um de nós. Um filho nos foi dado e um menino nasceu para nós. Seguindo esse nosso itinerário, caros irmãos e irmãs, na sexta-feira, dia 22 de dezembro, nós vamos então rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 46 até 56. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, que é meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Veja, meus caros irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho conhecido como Magnífica é a conclusão do trecho que ouvimos no Evangelho da quinta-feira da visita de Maria à sua prima Isabel. Esse trecho, então, o Magnífica, eu sempre gosto de dizer assim que é uma das mais belas orações que nós temos na Bíblia, dentro do Novo Testamento. É o cântico dos pobres. É o cântico das pessoas simples e humildes, mas que estão sempre prontos a acolher e se admirar com as iniciativas de Deus. Depois de receber as saudações e as felicitações de Isabel, Maria proclama esse belo hino do Magnificat. E nesse cântico, ela não exalta a si mesma, mas ela exalta ao Deus misericordioso. Tudo aquilo que se realiza por meio dela é obra não dela, mas de Deus, do Todo-Poderoso. Ela é instrumento. Ela se coloca à disposição para que tudo aconteça. Ela recorda a ação de Deus ao longo da história da salvação, desde Abraão, o pai da fé do povo de Israel, e desde a libertação do povo da escravidão do Egito. O cântico Magnífica quer nos mostrar que Deus se posiciona sempre do lado dos frágeis, sempre do lado dos pequeninos, que derruba os poderosos de seus tronos, ou seja, a autossuficiência, os orgulhosos, aqueles que se mantêm indiferentes diante das situações existenciais das pessoas. Então o cântico, ele aponta para um caminho que será trilhado pelo seu Filho. Deus espera que os pobres, que os simples, os frágeis, aqueles que são humilhados, eles sejam os protagonistas de uma nova sociedade que tem como alicerce a justiça, mas uma justiça que leva vida e liberdade para as pessoas. Assim como realizou em Maria a sua obra, agora sim para nós. Deus espera que também cada um de nós, eu, você, a família, possamos nos colocar em atitude de disponibilidade, para que Ele continue realizando a sua ação libertadora. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 23 de dezembro, com as portas se abrindo para o Santo Natal, nós vamos então rezar, vamos meditar nos nossos corações, a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos 57 até 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse:
Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. E então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Meus caros irmãos e irmãs, uma pequena observação. Chegamos no dia 23. No domingo, dia 24, a gente celebra a nossa liturgia dominical, é a liturgia do quarto domingo do Advento. Portanto, este evangelho que nós acabamos de escutar, do dia 23 do sábado, é o nascimento de João Batista. No dia de Natal, o nascimento de Jesus, na segunda-feira. Eu faço esse pormenor porque no decorrer da semana nós ouvimos o evangelho de quando Zacarias estava lá exercendo os serviços no templo, o anjo visitou ele e anunciou para ele que a sua esposa, a Isabel, ficaria grávida, pela ação do Espírito. E falava para Moisés que ele não deveria temer. Para Zacarias, desculpe. Zacarias duvidou, por isso ele ficou mudo. E a mudez agora sai dele, ele volta a falar quando se cumpre a promessa do anjo com o nascimento de João Batista. Só para a gente retomar um pouco para ver a ligação desse evangelho. Ora, na casa de Zacarias, então, como nos narra esse texto, nasce um menino. Há uma grande efusão de alegria por parte da vizinhança, dos parentes. E esse fato, ele poderia ser considerado, quem sabe, corriqueiro, banal, mas, de certa maneira, foge da normalidade, por algumas circunstâncias. Como falei há pouco, a mãe do recém-nascido João é uma senhora idosa, Isabel. O nome do menino, ele já vem recomendado ao pai pelo anjo do Senhor. Lembramos, o anjo disse, sua esposa Isabel vai lhe dar um filho e você dará o nome para ele de João, que significa, o nome João, Deus se compadece. Ao escrever numa tabuinha o nome do filho, Zacarias, então mudo, recomeça a falar fluentemente, louvando a Deus. Por isso que a extraordinária notícia ela se espalha rapidamente pela região montanhosa da Judéia, porque não é um fato qualquer. Tomados de temor, todos guardam essas coisas nos seus corações e reconhecem que isso só pode ser a mão do Senhor que se faz presente, a mão do Senhor que estava sobre o pequenino João. Caros irmãos, essa narrativa, ela mostra, ao chegarmos às vésperas do Santo Natal, mostra exatamente que os tempos estão maduros, que o Messias está próximo. Então, sim, cada um de nós precisamos nos preparar para recebê-lo, como João, e reconhecer na história uma nova e também radical forma de relação entre Deus e o homem, entre Deus e cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação, então, eu concluo esse itinerário dessa nossa terceira semana do Advento. Eu desejo, aliás, quero desejar em nome aqui da paróquia, dos freis, para cada um de vocês que sempre nos acompanham nas reflexões do Evangelho, que todos vocês possam ter um abençoado Natal. Eu sempre tenho dito que o Natal, o nascimento de Jesus, nós não devemos esperá-lo ele vir de fora. O verdadeiro sentido do Natal é permitir que o Cristo, Jesus, o menino, ele nasça dentro de nós, na nossa manjedoura, amavelmente preparada dentro de nós, para acolhê-lo, para que ele possa crescer dentro de nós. E que o nosso coração, à medida que ele for crescendo, o nosso coração ele também se alargue para sempre acolher o dom de Deus em nossa vida.
Nós vamos nos encontrar, caros irmãos e irmãs, na segunda-feira, neste mesmo horário, levando então as mensagens da semana seguinte. Uma bênção para vocês, um abençoado Natal, sob a proteção do nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.